Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Boa Vista. Antes de iniciarmos, farei rápidas considerações técnicas e legais. Esta apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Os slides estão sendo apresentados no nosso site de RI, na plataforma Webcast, e também por telefone, onde caso alguém necessite de alguma assistência, por favor, digite *0. Informamos que todos os participantes estarão assistindo à teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de continuarmos, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta webcast relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da nossa administração, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Durante a apresentação, teremos o nosso CEO, Dirceu Gardel, nosso VP de Negócios, Lucas, e de nosso CFO e DRI, Shone. Agora gostaria de passar a palavra ao Dirceu Gardel, CEO, que iniciará a apresentação a partir do slide 4. Por favor, Dirceu, pode prosseguir. Bom dia a todos. Vamos iniciar fazendo uma recapitulação rápida dos principais eventos recentes da companhia. O CAD aprovou nossa transição de aquisição da Conduto. Depende ainda de aprovação em AGE, a ser convocada oportunamente. Fizemos um aumento de capital de 7,750 milhões de ações, para atender aos exercícios do plano de stock option instituído em 2012, como previsto no material da oferta. O capital social total agora fica composto por 528.555.860 ações ordinárias. Realizamos nossa AGO com a presença expressiva de nossos acionistas, quórum de mais de 92% do capital. Todas as matérias foram aprovadas. Destacamos a manutenção da formação do Conselho de Administração, a aprovação do pagamento de mais de 11 milhões de reais de dividendos referentes ao exercício de 2020. Pagamento esse que será feito agora no próximo dia 26 de maio. Contratamos o Bradesco Corretora como formador de mercado. Eles iniciaram suas operações no dia 8 de abril. O intuito é aumentar o índice de negociabilidade de nossas ações. Tivemos também um estudo do Bacen sobre os efeitos do cadastro positivo. Para sermos objetivos, comentarei após o time comentar os resultados. Passo a palavra ao Lucas para falar sobre as nossas receitas do trimestre. Obrigado, Dirceu, e bom dia a todos. Nesse primeiro trimestre, tivemos pela primeira vez um trimestre inteiro com as receitas da Cordicerto consolidadas. Portanto, vou comentar como foi o nosso crescimento consolidado e orgânico, sem as receitas adicionais da Cordicerto. Importante frisar que temos uma sazonalidade natural do nosso negócio. Nós temos normalmente um primeiro trimestre que é menos quente que o quarto trimestre, dada a dinâmica de campanhas de vendas, créditos, renegociações e recuperações que se concentram nas ações de final de ano, muito conectados às festas e ao 13º salário. Essa dinâmica está presente em praticamente todas as nossas linhas de negócio. A receita líquida consolidada foi 0,6% maior do que o primeiro trimestre do ano passado e 4,1% menor contra o quarto tri do ano passado. Quando comparamos de forma orgânica, tivemos menos 3,3% ano contra ano. Vale lembrar que no primeiro trimestre de 2020 tivemos apenas 15 dias de impacto da crise, quando no primeiro trimestre desse ano tivemos um cenário de 90 dias de crise, tendo inclusive períodos com maiores restrições às atividades econômicas pela segunda onda da Covid. Agora vamos falar de serviço de decisão consolidado. Tivemos um incremento de 2,8% contra o primeiro trimestre de 2020
Vale lembrar aqui que temos uma contribuição de aproximadamente 6,3 milhões de receita da cor do certo nesse trimestre. Importante ressaltar que mantivemos uma boa performance em analytics, que vou falar em seguida. Os serviços de recuperação decresceram 12,1% no ano contra ano, pela migração das cartas para os meios digitais e algumas decisões estratégicas que comentarei nos próximos slides. Vamos para o detalhamento no slide 8. O bom trabalho que realizamos para a adoção de algoritmos híbridos e a continuidade da migração de relatórios para Analytics continuam sendo os principais motores da dinâmica de decisão. Em Analytics, tivemos um crescimento de 5,6% em relação ao primeiro TRI de 2020, superando uma comparação difícil, uma vez que o primeiro TRI do ano passado praticamente não teve efeito adverso da crise. Nossa parceria com fintechs e instituições financeiras emergentes tem sido decisiva na busca desse resultado. Ainda temos muito a crescer. Muitos clientes foram novamente afetados pela crise, como varejo tradicional, indústrias, em especial nesse primeiro trimestre, pelo retorno de medidas de restrição. Estamos mais preparados que nunca para ajudar nossos clientes a retomar o seu crescimento. Mesmo com alguns clientes consultando muito menos que o normal devido a essas restrições, nesse primeiro trimestre, conseguimos manter muito da receita com migração de produtos negativos para produtos híbridos, que tem precificação muito mais aderente a um produto com performance premium. Vemos players de diferentes indústrias aderirem a esse produto, e a chegada de dados advindos das telcos deve acelerar ainda mais essa adoção nos próximos trimestres, aumentando a seleção adversa de quem não adotar os modelos híbridos. Vemos já bons sinais do mercado para Analytics no relatório do Banco Central sobre cadastro positivo, que o Dirceu vai comentar na parte final dessa apresentação. Nesse relatório, vemos que o cadastro positivo já provoca queda na taxa de juros e aumento na competição no mercado de crédito. E para completar, lançamos em abril oficialmente o CEA, nosso Centro de Excelência em Analytics, onde estamos dobrando nossos times de Data Science e Data Engineering, aumentando a performance e a capacidade de entrega de novas soluções analíticas. Em relatórios, mantivemos nossa estratégia de migrar os clientes para as soluções analíticas. Com isso, tivemos uma queda de 16,6% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e uma queda de 3,5% em relação ao quarto trimestre do ano passado. Nessa linha, temos certa previsibilidade dessas receitas pelos contratos fixos de fornecimento a grandes bancos, o que explica a pequena queda contra o quarto trimestre. Ainda temos grandes clientes de varejo tradicional que consomem relatórios mais simples, que tiveram grande impacto em suas atividades. Estamos trabalhando forte na migração desses clientes para Analytics, ajudando de forma mais ativa as suas decisões. Todas as comparações com o quarto TRI estão em linha com a sazonalidade histórica desse trimestre. Agora vamos para o slide 9, vamos falar sobre Marketing Service. Aqui temos uma grande notícia, pois estamos retomando um movimento parecido com o pré-crise. Uma queda de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2020, demonstrando uma forte recuperação. O uso inteligente de informações ajudou a mitigar os efeitos da crise da Covid na redução do apetite dos nossos clientes na procura por novos leads. Na área de consumidor, assim como no trimestre anterior, trouxemos uma visão pro forma, para melhor demonstrar como é a dinâmica dessa linha de receita que começa a ganhar corpo no resultado consolidado. Considerando os números de Boa Vista mais a cor do certo, temos um crescimento de 32,7% em relação ao primeiro TRI de 2020 e uma queda de 33,3% em relação ao quarto trimestre. A cor do certo tem crescido consistentemente nos últimos anos, e o negócio de consumidor tende a se tornar cada vez mais relevante aos nossos resultados. Temos tido uma excelente geração de novos acordos. A crise tem impactado os pagamentos, mas vemos isso como um efeito temporário. Vale ressaltar que a sazonalidade da receita da cor do certo está muito correlacionada com a disponibilidade orçamentária dos consumidores para pagar os acordos. Então é natural ter um quarto trimestre bastante robusto e um primeiro trimestre um pouco mais fraco, por conta das tradicionais despesas de início de ano, como impostos, volta às aulas, material escolar. Vale lembrar que o fim do auxílio do governo durante o primeiro trimestre também traz impactos na capacidade de pagamento dos consumidores. Vamos mudar de capítulo agora e falar agora sobre serviços de recuperação no slide 11. Como já comunicamos no passado, acreditamos que existe um lag temporal na negativação da inadimplência que tende a aparecer no segundo trimestre de 2021. Continuamos seguindo com a nossa estratégia de migrar os comunicados impressos para os digitais.
No primeiro trimestre de 21, visualizamos um efeito negativo da crise na busca de ações pontuais de recuperação de débitos por nossos clientes, influenciada pela percepção de que o consumidor está com menos disponibilidade para pagamento, o que levou a uma queda de 12,1% no trimestre contra trimestre em soluções digitais, e uma queda de 16,6% em relação ao quarto trimestre. Em linha com a nossa insistente busca por maior eficiência e margem, realizamos uma reorganização do nosso portfólio de produtos, onde descontinuamos algumas soluções de recuperação digital, que vamos direcionar no futuro a acordo certo. No ano anterior, tivemos uma receita de aproximadamente R$1,5 milhão com essas soluções, que não estão mais sendo comercializadas. Quando a gente vai para as soluções impressas, tivemos uma queda de 12,2% em relação ao primeiro TRI de 2021 e uma queda de 28,4% em relação ao quarto TRI de 2020. Resultado dos efeitos da crise em ações pontuais de recuperação dos nossos clientes e dos nossos esforços para a utilização de meios digitais para o envio de comunicados. Agora passo a palavra ao Shone para iniciar os comentários sobre os nossos resultados no slide 13. Valeu, Lucas. Bom dia a todos. A execução de nossa estratégia e a gestão nesse momento de crise certamente trouxe bons resultados no primeiro trimestre de 2021. Se não foram maravilhosos, foram muito bons se a gente considerar a comparação mais difícil versus o primeiro trimestre de 2020, no qual praticamente não tivemos efeitos da pandemia. A consolidação da Acordo Certo trouxe também despesas adicionais, tanto quanto receitas já mencionadas pelo Lucas. Com isso, houve impacto negativo de 3,8 milhões no nosso EBITDA, mas praticamente em linha com a sazonalidade e o resultado esperado do novo negócio, que tende a ter um efeito neutro até o final do ano. Vou comentar as principais variações orgânicas, portanto, sem o efeito da Acordo Certo. Nosso EBITDA ajustado cresceu 2,4% versus o primeiro trimestre de 2020, atingindo 49,6% de margem. Continuamos nosso trabalho de melhoria de eficiência operacional, conseguindo um EBITDA maior, mesmo com uma receita orgânica menor. Isso foi possível graças ao contínuo aumento de produtividade de nossos times e controlando, é claro, nossas despesas. Seguimos valorizando os colaboradores do nosso time, a gente não realizou nenhuma ação de corte de custos de pessoal por conta da pandemia, mesmo considerando as novas condições para possíveis cortes criadas pelo governo. Não fizemos nenhum tipo de layoff de pessoal e também não reduzimos jornadas de trabalho. O decréscimo de 15,3% versus o trimestre anterior é reflexo direto da sazonalidade da receita, uma vez que a maior parte de nossos custos e despesas tem características fixas, como sempre foi dito, resultando em uma alavancagem operacional sempre presente à medida que retomamos o crescimento de receitas. Todo esse trabalho de gestão e valorização do capital humano nos permitiu elevar a eficiência não só da Boa Vista, é claro, mas também a dos nossos clientes, através do contínuo avanço de soluções analíticas, que também nos trazem receitas nas linhas de Analytics e Marketing Services. Tudo isso nos levou a uma expansão de 2,8 pontos percentuais na margem EBITDA ajustada versus o primeiro trimestre de 2020. Essa eficiência se manteve em nossos investimentos, que comentarei no slide 14. Na parte de investimentos, podemos notar que continuamos apresentando uma forte evolução de eficiência frente ao ano anterior. Falando em dados, as ações estratégicas na compra e no uso de dados de modo inteligente nos levou à redução de 46,6% versus o primeiro trimestre de 2020, um leve crescimento de 3,5% versus o trimestre anterior, mas, em outras palavras, o comprometimento com a otimização da aquisição de dados aconteceu e vemos espaço para continuar com economias em 2021. Na linha de produtos, a inovação e qualidade, conforme mencionado nas reuniões anteriores, estão refletidas nos investimentos que cresceram 373% em relação ao primeiro trimestre de 2020, conforme esperado, e 1,7% em relação ao quarto trimestre de 2020. Tudo isso é reflexo da adoção da metodologia ágil ao longo de 2020, nos deixando super preparados para auxiliar nossos clientes a melhorarem suas decisões, principalmente nesse momento e na futura retomada. Na Acordo Certo, houve um investimento de R$800 mil nessa linha. Em termos de software, tivemos um aumento por maiores investimentos em nossa migração para a nuvem.
Assim, toda a nossa estratégia de otimização e ganhos de eficiência nos levaram ao decréscimo do CAPEX total, de 15,4% versus o primeiro trimestre de 2020 e um leve crescimento de 5,3% versus o quarto trimestre de 2020. A geração de caixa comentarei no próximo slide, o slide 15. Aqui vemos o resultado de nosso principal indicador, o EBITDA menos CAPEX total, que visa trazer a melhor perspectiva dos negócios e de nossa geração de caixa. Nossa constante busca por eficiência operacional aliada à inovação em analytics e novos produtos e a contínua missão de atingir nossos objetivos estratégicos nos levou a um crescimento de 37% versus o primeiro trimestre de 2020. Nossa margem foi expandida em 7 pontos percentuais versus o primeiro trimestre de 2020. E a nossa característica, de possuir custos, despesas e investimentos mais recorrentes e fixos, nos permite a alavancagem operacional que já demonstramos no trimestre passado. Então, a redução do indicador frente ao quarto trimestre é natural na medida que existe a sazonalidade da receita da companhia. Agora vamos para o slide 16, onde comentarei sobre a posição de caixa líquido da companhia. Fechamos o trimestre em uma posição de caixa líquido no montante de 821,6 milhões. Nosso caixa equivalentes está na casa de 1,3 bilhões. Nossas dívidas no final desse trimestre, sem considerar as aquisições, somavam apenas 141 milhões. E temos aproximadamente 324 milhões de um possível pagamento atrelado ao sucesso de indicadores da Acordo Certo, que ocorrerá no início de 2023. Resumindo, temos uma grande capacidade de captação de recursos para acelerar o crescimento orgânico e inorgânico da companhia. Continuamos mapeando e investigando as oportunidades de mercado com muito critério e foco em nossos objetivos estratégicos. Assim que tivermos a materialização dessas oportunidades de M&A, dependendo do seu tamanho, claro, poderemos ver uma modificação na atual estrutura de capital. Prezados, era isso por enquanto. Obrigado a todos e passo a palavra de volta ao Dirceu. Obrigado, Shone. Agora, em abril, o Bacen produziu um relatório contendo uma análise dos efeitos do cadastro positivo durante o ano de 2020. Nesse relatório, utilizaram dados dos GBDs, instituições financeiras e outros concessores de crédito. Trago, a partir do slide 18, um resumo dos 12 achados trazidos por eles, onde os agrupamos em 5 temas. Vou iniciar comentando pelos impactos da mudança legal, do modelo opt-in para o modelo opt-out e das novas fontes de informação. Neste e nos próximos slides, vou passar pelos pontos do Bacen à esquerda e depois comentarei a visão Boa Vista sobre o tema que entendemos englobar esses pontos. Segundo o Bacen, o regime de opt-out elevou em 15 vezes o volume de cadastros no cadastro positivo. Até o final de 2020, a maior parte dos dados vinha de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, e que as informações de telco têm previsão para entrada em 2020, e que não havia previsão para prestadores de serviços de eletricidade, gás, água e esgoto. Nosso ponto de vista, é evidente a diferença na magnitude dos dados que recebemos e dos que ainda vamos receber, bem como dos benefícios que podemos extrair para todo o mercado, trazendo modelos mais acurados e eficientes. Quanto ao recebimento dos dados, deixo claro que já estamos recebendo os dados de quase a totalidade das grandes telcos desde abril. Inclusive, já estamos trabalhando em uma nova versão dos nossos scores, contemplando as novas variáveis e informações derivadas desse dataset. E reforço que as utilities estão sim se movimentando para criar os times e verificar os layouts de informações para os reportes de informação. E com isso, visualizamos possibilidade concreta de receber pelo menos uma porção dessas informações até o final do ano. Todas essas informações serão analisadas e transformadas em melhorias dos produtos existentes, bem como a criação de diversos novos produtos que vão ajudar ainda mais nas decisões de nossos clientes. Seguindo aqui no slide 19, segundo o Bacen, temos, até o final de 2020,
4 gestores de banco de dados forneciam score pessoas físicas, mas apenas 2 dos 4 forneciam score pessoas jurídicas. E que no quarto TRI de 20, aproximadamente 60% do total de consultas a score de pessoas físicas foi realizado por empresas não financeiras, sugerindo que a mudança do modelo para opt-out trouxe benefício para as empresas além do sistema financeiro nacional. Em nosso ponto de vista, esses achados comprovam o cumprimento de nossos objetivos estratégicos de liderar o cadastro positivo e de ser o player mais ágil no mercado, pois fomos pioneiros na disponibilização de scores híbridos, com dados do cadastro positivo mais cadastro negativo, inclusive já lançando novas versões aprimoradas dos scores, incorporando novas técnicas e variáveis às análises. Vemos aqui, nesses achados, também potencial de expansão da utilização e de fornecimento de soluções para outros players do mercado, que não somente os ligados diretamente ao mercado financeiro, algo que já estamos fazendo e teremos ainda mais ferramentas para isso com o desenvolvimento de novos produtos positivos. Seguindo para o slide 20, agrupamos o que entendemos ser os pontos e o comportamento de parte do mercado-alvo de nossas soluções. Segundo o Bacen, aproximadamente 50% das instituições financeiras consultadas que dão crédito a pessoas físicas já realizaram alterações no processo de concessão de crédito para incluir o uso de informações do cadastro positivo. Aproximadamente 11% estão realizando e 33% ainda pretendem realizar. E de que 88% das instituições financeiras têm interesse para uso do cadastro positivo para concessão de crédito a micro, pequenas e médias empresas. Nosso ponto de vista sobre esses aspectos. Aqui é importante ressaltar a movimentação dos clientes para a adoção dos novos scores, pois isso é um processo longo dentro das instituições financeiras, em especial das maiores, dada a complexidade dos processos internos e de utilização cruzada de informações. Isso corrobora o que visualizamos em nosso pipeline de vendas, onde visualizamos um claro interesse pelas soluções híbridas, ou seja, com informações positivas, e o movimento para sua adoção nos dá ânimo na materialização de boa parte dessas vendas. O interesse de utilização de informações para nichos de mercado é algo super interessante também, pois cria diversas oportunidades de atuação com produtos analíticos feitos especificamente para eles, algo em que o nosso Centro de Excelência em Analytics poderá contribuir bastante ao mercado. Agora no slide 21, vamos ao quarto grupo, onde entendemos estar concentrados os pontos que tangem a acuracidade e índices de aprovação dos novos modelos. Segundo o Bacen, a inclusão de informações do cadastro positivo resultou em uma migração da classificação de pessoas entre faixas de risco de crédito. Aproximadamente 41% migraram para faixas de menor risco, cerca de 33% se mantiveram na mesma faixa e aproximadamente 26% migraram para faixas de maior risco. Nas pessoas jurídicas também houve migração, sendo que 30% se beneficiaram com migrações para faixas de menor risco. Metade manteve a faixa de risco e 20% passaram a faixas de maior risco. E por último, que as instituições financeiras que atuam no segmento de consumo de pessoas físicas reportaram aumento do poder de discriminação dos modelos de risco de crédito e das taxas de aprovação de novos tomadores. Em nosso ponto de vista, esses dados demonstram como o cadastro positivo é benéfico quando bem utilizado. Quando analisamos pessoas físicas, tivemos melhora de acurácia dos modelos para aproximadamente 67% da população. Quando olhamos as pessoas jurídicas, também registramos maior efetividade para a reclassificação de cerca de 50% delas. A corroboração do ganho
em poder de discriminação e taxas de aprovação, indica que nossa tese de conseguirmos evoluir em nossos produtos estava certa. Cada vez mais trazemos maiores retornos aos nossos clientes. Um excelente tema utilizado por nossa força de vendas. Dessa forma, entendemos contribuir de forma ativa para a possível ampliação do mercado de crédito, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, provendo soluções que promovem maiores taxas de aprovação com menores perdas, gerando maior aproveitamento do custo de aquisição de clientes para os nossos clientes, também aumentando o retorno sobre o investimento deles. Vamos ao último grupo agora no slide 22, sobre os impactos do cadastro positivo nos spreads. Segundo o Bacen, o crédito pessoal não consignado para novos tomadores demonstrou uma redução média de 10,4% nos spreads, comparando tomadores com pontuação no cadastro positivo com aqueles sem pontuação. Isto equivale a 31 pontos percentuais quando considerada a taxa de juros médio de 299% ao ano na amostra de operações. E que nas pessoas cuja diferença entre as pontuações de crédito com e sem inclusão de cadastro positivo foi maior. Essa redução atingiu em média 15,9%, equivalente a 40 pontos percentuais, considerando a taxa média de 257% neste grupo específico. Nosso ponto de vista: os spreads têm correlação direta com a percepção de risco e margem esperada dos concedentes de crédito. Embora já tenhamos notado uma redução dos spreads, esse caminho ainda é longo, pois ainda terá impactos da crise e depende da competitividade entre as instituições, algo que podemos ajudar a equalizar com nossas soluções híbridas, mas que depende justamente da adoção delas pelos players do mercado, para gerar efeitos ainda mais relevantes nos spreads. Vemos assim que conseguimos propiciar melhores relações de crédito, permitindo menores taxas aos clientes finais, aliado com menores riscos aos credores. Um ganha-ganha saudável a todos. Passando agora para o slide 23, vou concluir nossa mensagem frisando: todos os dados apresentados mostram quanto acertada é a nossa estratégia e, dessa forma, mantemos a busca do cumprimento de nossos 4 objetivos estratégicos para 2021. Seguiremos mantendo a liderança em Analytics, principalmente com o CEA, que já está operacional. Continuaremos liderando no fornecimento de soluções com componentes do cadastro positivo, adicionando novos prismas de análise, utilizando assim infinidade de dados. Apoiaremos ainda mais os players mais dinâmicos do mercado. Manteremos a liderança nas fintechs e instituições financeiras emergentes. Cobriremos mais áreas desses clientes, suportando ainda mais seu crescimento e crescendo em conjunto com eles. Seremos ainda mais ágeis, acelerando ainda mais o desenvolvimento de produtos com os frutos do CE, Centro de Excelência de Analítica. Estaremos 100% cloud em 2021. Continuaremos ativos na busca das melhores oportunidades de M&A para o incremento de nosso portfólio de soluções, sempre mantendo foco na disciplina financeira e busca por eficiência, tanto nas operações inorgânicas quanto no negócio atual. Muito obrigado a todos pela atenção. Passo a palavra ao nosso operador para organizar nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, basta digitar *1. Para remover a sua pergunta da fila, por favor, digite *2. Pelo webcast, as perguntas deverão ser feitas por chat, através desta plataforma, do lado esquerdo da sua tela, no ícone de mensagens. A nossa primeira pergunta vem do webcast de Gabriel Menezes, de JP Morgan. Bom dia, obrigado pelo call.
temos duas perguntas. A primeira, sobre a receita de Analytics. Temos visto uma redução no crescimento dos últimos trimestres. Quais são as expectativas de vocês em relação a firmar contratos de dados positivos para acelerar essa receita nos próximos trimestres? Lucas, você quer começar respondendo essa? Eu começo, Dirceu, pode deixar. Acho que o primeiro aqui importante a ressaltar é que a gente tem tido aqui o maior pipeline que a gente já teve na história, aqui, muito impulsionado pelo cadastro positivo. Então, acho que isso demonstra claramente aqui o quanto os nossos clientes têm interesse nesses nossos produtos. Inclusive, a gente já tem bons fechamentos aqui de clientes grandes. Aqui, a gente sofre com um problema muito grande de implantação dos clientes, que tem que definir suas regras, tem que pensar nas suas esteiras, tem que mudar os seus processos. Então, acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante que a gente vê aqui por causa da crise aqui, tem muitos clientes postergando a tomada dessa decisão. Então, a gente já tem esses produtos no mercado há algum tempo, e clientes aqui já têm feito testes, retestado versões novas dos nossos scores, mas tem demorado um pouco mais do que a gente esperava para tomar as decisões. Então, acho que esses dois impactos reforçam aqui o atraso aqui de fechamento desses pipelines. Acho que, pensando aqui para frente, é importante também ressaltar que, com a chegada aqui dos dados das telcos, que o Dirceu acabou de comentar, a gente vê sim um aumento do interesse de muitos clientes que até não queria testar ou estava esperando aqui em querer saber o que a gente já está fazendo com os dados das telcos. Então, a gente vê aqui agora uma aceleração. E aí vale lembrar aqui a dinâmica desse mercado, né? Como o Banco Central ressaltou muito bem, né? No relatório deles. Quando começar a muitos clientes usarem, quem não usar vai ficar fora, vai ter uma seleção adversa muito grande aqui. Os clientes que o cadastro positivo consegue identificar como maus e o cadastro negativo ainda não consegue, esses clientes vão acabar migrando para esses clientes, para os credores aqui que não migraram para soluções positivas, e com isso eles sofrerão com essa seleção adversa. Então, esse momento aqui deve ganhar velocidade assim que a gente tiver um pouco desse efeito manada. Dirceu, não sei se você quer completar alguma coisa. Não, acho que está completa a tua resposta. Podemos seguir. Próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta vem de Jonathan Queiroz. Alguma atualização do pipeline de M&As? Acho que é comigo também, né, Dirceu? Vou começar aqui. Assim, a nossa área de M&A aqui continua trabalhando. A gente tem inúmeras oportunidades que a gente tem conversado, muitas em NDA, algumas entrando já nessa fase de assinar non-bindings, etc. E a gente está super focado agora em continuar nossas integrações. Aqui a gente acabou de fazer duas aquisições. Então, a gente acabou de comprar a CordCerto no final do ano passado. 2 meses atrás, a gente fez a aquisição da Conduto. Está terminando o closing aqui do deal da Conduto. E aqui o grande objetivo também é capturar todas as sinergias que a gente vê com a aquisição desses dois negócios. Vale lembrar aqui que a gente pode, assim, só para terminar essa pergunta em si, temos aqui bastante capacidade de continuar adquirindo, né? Então, temos aqui o potencial de continuar essas aquisições aqui, não só pelo caixa que a gente levantou durante o IPO, mas também com leverage. Aqui a gente pode pensar em alavancar a companhia se a gente continuar aqui achando boas oportunidades como a gente tem achado no mercado. Próxima pergunta. Próxima pergunta de Gabriel Menezes, do JP Morgan. O CAPEX de dados subiu versus 4Q20 em proporção da receita. O que devemos esperar para 2021? Como estão as renegociações com os cartórios? Obrigado.
Lucas, quer responder esta? Eu posso começar aqui e você complementa, Dirceu. A gente tem avançado aqui nas conversas com os cartórios, então a gente tem o interesse dos tabeliães aqui em fazer algum tipo de associação com a gente, algum tipo de negócio aqui com a gente, então esse tipo de acordo tem avançado em muitas regiões aqui. Sem dúvida, São Paulo é um case importante aqui, então a gente continua fomentando cada vez mais e a gente espera que durante o ano a gente consiga fechar mais parcerias, conforme está no nosso pipeline aqui de negociações com os tabeliães. Por enquanto, a gente está muito próximo do nosso orçamento de CAPEX aqui, então a gente está confiante que a gente conseguirá continuar declinando aqui o investimento de CAPEX de dados nos próximos meses. Próxima pergunta. Próxima pergunta vem de Carlos Herrera, da Condor. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Carlos Herrera da Condor, Insider. Tenho duas perguntas. Estado em meados de 2T21, até agora, vocês estão vendo quais tendências para esse trimestre? Eu vou começar aqui, pessoal, e qualquer coisa vocês me complementem. Carlos, a tendência é um pouco melhor do que a gente viu aqui no primeiro trimestre de 2021. No entanto, a pandemia aqui continua tendo efeitos importantes aqui no desenvolvimento do nosso pipeline. Tá? Embora a gente tenha um pipeline super robusto, tá? O que nos limita aqui é que os clientes estão mais cautelosos aqui, não só como a gente já mencionou aqui na sua alteração de sistema, alteração de esteiras, mas também olhando o que vai acontecer por conta aqui dessa questão da nossa recessão econômica em razão aqui dos efeitos da pandemia. Volto a dizer, nesta primeira parte, vamos chamar assim, do segundo TRI, a gente viu uma pequena melhora, mas é muito difícil dizer como que vai ser os próximos TRIs, em especial aqui o ano de 21, em especial porque o que a gente aguarda aqui é realmente a vacinação em massa, porque a partir desta vacinação é que a gente imagina assim, que a nossa economia vai começar a ter um impulso mais forte. Dirceu, eu acho que vale adicionar aqui também que setores como bancos, financeiras, fintechs, são setores que menos a gente vê o impacto aqui na nossa receita. Então, esses setores são os mais sofisticados, que usam mais analytics, são setores que estão saindo mais rapidamente aqui do que a gente viu de crise no passado. Então, o que a gente espera é que o varejo, a indústria e os setores mais tradicionais aqui, eles consigam também o uso intensivo de analytics aqui para conseguir se recuperar mais rápido da crise, depois de acabar essa segunda onda, depois da gente ter os maiores impactos do Covid. Isso para a gente é excelente, porque a gente consegue, mais uma vez, comprovar nosso modelo de negócio aqui, que é o uso intensivo de analytics. Próxima pergunta. Continuando a pergunta do Carlos, a segunda é, nesse ponto, como vocês estão enxergando o restante do ano? Estão enxergando uma recuperação da atividade? Para o segundo semestre, a gente imagina que a inadimplência ela vai apontar de forma mais forte. Portanto, a nossa linha de produtos de recuperação, ela vai ajudar nossos clientes aqui nessa recuperação e, portanto, teremos um aumento aqui, provavelmente aqui na nossa parte de linha de produtos de recuperação. Como eu mencionei há pouco, nas demais linhas, as perspectivas são boas, mas, obviamente, a gente está aguardando aqui um empenho aqui no aspecto da recuperação econômica, né? E, de novo, os efeitos da pandemia aqui, com esta segunda onda que se apresentou aqui no início do ano, eles ainda estão impactando em muito a nossa recuperação econômica. Próxima pergunta vem do call do Jorge Friedman, do Citibank.
Sr. Jorge? Olá, consegue me ouvir? Sim? Perfeito. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Vocês... Bom, vamos começar pela parte de movimentação no ano. Impressiona um pouco para mim que o aumento de Risk Analytics, em termos absolutos, ele não tenha compensado ano contra ano a queda de legacy dentro de Decision Services. Então, eu queria entender qual o motivo disso ter acontecido, se foi por conta de migração mais lenta que esperado para o produto positivo, se foi por preços menores no produto positivo ou se foi por mortalidade maior de clientes nesse período. E depois eu faço a minha segunda pergunta. Obrigado. Lucas, quer responder? Sim, pode deixar, Dirceu. Respondendo aqui, eu acho que a gente tem uma migração positiva que tem acontecido, tá, Jorge? O ponto aqui que a gente tem visto, sim, são menor quantidade de consultas aqui. O varejo teve, mais uma vez, sofrendo aqui com menos público dentro do varejo físico, com menos pessoas aqui frequentando os ambientes e, com isso, oferecendo menos crédito, oferecendo menos parcelamento. Então, a gente tem esse primeiro impacto e esse impacto reverbera nos outros setores, como indústrias, por exemplo. Então, acho que esse é um impacto. A gente tem visto, sim, no PME, uma questão de mortalidade. A gente tem clientes que apareceram ao longo dos últimos meses ou pararam completamente suas atividades. Quem sabe eles voltem uma vez que a pandemia voltar, mas a gente tem esses impactos. Preço, a gente não tem tanto impacto aqui de preço ainda, a gente não vê um movimento muito grande em preço aqui, vendo muito mais empresas com problemas e com dificuldades nas suas operações. Perfeito. Até para aproveitar esse gancho, a minha segunda pergunta é relacionada exatamente a isso. Quer dizer, vocês durante o IPO tinham anunciado que tinha uma base potencial para produto positivo de aproximadamente 20 mil clientes, dentre os quais 40% tinham começado trials, né, para aquisição do produto positivo. Eu queria entender se vocês podem dar um pouco de transparência para a gente de quantos clientes já contrataram o produto positivo e como tem sido esse prêmio de preço versus os produtos negativos. Sobre preço aqui, Jorge, a gente tem sim, continuamos muito parecido com o que a gente pensava lá. A gente tem, em geral, os nossos preços aqui estão muito alinhados com o benefício que a gente está gerando para os nossos clientes. Um produto premium, um produto melhor, a gente consegue cobrar mais por ele. Então, assim, a gente continua acima de 2 vezes o preço do positivo em relação ao negativo na média da Boa Vista. A gente já deve ter aproximadamente 20% dos nossos clientes contratados, ou seja, que já assinaram contratos com a gente aqui para ir para o positivo. Isso mostra que o problema aqui não é intrínseco do produto, muito pelo contrário, o produto tem ido muito bem, tem mostrado uma performance muito superior ao do negativo. E a gente tem, em geral, aqui ido muito bem nas competições, nas disputas que a gente tem aqui com os nossos competidores. O único ponto aqui é que a gente tem poucos clientes ainda que, de fato, viraram o seu uso 100% para o positivo. A gente deve ter aproximadamente 5% dos clientes usando 100% do positivo. E aí isso aqui acaba sendo compensado um pouco, acabou compensando um pouco essa queda gigante que a gente teve em alguns setores, que nem eu comentei aqui, de varejo, indústrias, que caíram muito as consultas. Ou seja, mesmo com essa queda de consultas, você não vê nossa receita caindo tanto. Isso é uma excelente notícia aqui. Por um momento pós-crise, a gente consegue vislumbrar aqui uma recuperação muito boa para a Boa Vista. A gente tem os fundamentals instalados aqui. Não, perfeito. Está super claro. Muito obrigado. Próxima pergunta. No momento, estamos coletando mais perguntas. Próxima pergunta de Brian Saterli, da empresa Robeco.
obrigado pela apresentação. Você espera que os custos de dados continuem diminuindo durante o EF 21? Sim, a gente imagina que os nossos custos de dados continuarão se reduzindo, como já planejado. No entanto, a gente ressalva aqui um ponto que é, como nós estamos agora recebendo uma carga de informações do cadastro positivo das empresas de telecom, nós teremos aqui algumas despesas com a notificação das pessoas, tá? Isso, eventualmente, pode aumentar aqui um pouco desse custo, mas ainda em linha com as nossas reduções de cartório, que, como o Shoni mencionou há pouco na apresentação, caíram 46% em relação ao período anterior, elas continuarão em queda, equilibrando, então, essa questão do volume de gastos com dados. Bom, próxima pergunta do Brian Satter, de Robeco. A empresa atualmente tem alavancagem líquida negativa, a alta geração de fluxo de caixa. Você vê a dívida corporativa como uma ferramenta útil no futuro para ajudar a impulsionar o crescimento e outras iniciativas corporativas? Essa acho que eu posso responder. Quer responder, Shoni? Vai lá. Não. Imagina, vai lá. Não, basicamente, na verdade, o que eu ia eu... comentar rapidamente aqui que o próprio Lucas já mencionou aqui que é possível, sim, a gente ir buscar outros recursos aqui no sentido de atingir aqui outros objetivos em M&A. Mas, a princípio, a gente está super tranquilo aqui. A empresa, como vocês mencionaram, gera caixa, mas sim, é possível a gente buscar outros recursos. Shoni, desculpa, vai lá. Não, imagina. Não, que na verdade o objetivo da companhia ao longo do tempo, né, e aí a médio e longo prazo, é realmente ter uma estrutura de capital um pouco mais razoável em relação ao mercado, né? Então, hoje a gente tem uma alavancagem que é negativa e gera caixa. O ponto é, como a gente está discutindo ainda muitas coisas e muitas oportunidades de M&A, eu acho que podem aparecer empresas relevantes e a gente precisa, eventualmente, buscar recursos no mercado. E a gente tem capacidade muito forte para isso. Então, sim, temos essa intenção e, dependendo do que acontecer nos próximos meses em relação às aquisições, obviamente a gente vai pensar nisso, sim, e a gente já trabalha em paralelo, não para captar agora, mas para já abrir esse mercado específico para a companhia. Próxima pergunta. Continuando, a próxima pergunta do Brian Satterley, de Robeco. Você poderia fornecer uma atualização mais detalhada sobre a estratégia pipeline de M&A? Lucas, quer comentar M&A? Perfeito. Nossa estratégia de M&A, como a gente já tinha, a gente não mudou a nossa estratégia de M&A desde do IPO, certo? Então, a gente continua aqui focando em alguns setores. Então, a primeira questão sobre acordo certo, a gente começa a endereçar aqui o assunto de consumidor, sem dúvida nenhuma, acordo certo, que faz essa renegociação de dívida, ajuda os consumidores a pagar suas dívidas. Esse é um primeiro passo, a gente ainda tem outros potenciais players ali para completar a nossa oferta de produtos, oferta de soluções para o consumidor diretamente. A gente pode pensar em ofertar crédito, ofertar seguros, ofertar investimentos. Então, a gente tem muitas opções aqui quando a gente pensa em auxiliar os nossos consumidores. A segunda linha que a gente já atacou aqui é com antifraude. Então, a Conduto é a nossa plataforma aqui de antifraude. Então, a gente começa ali muito fortemente junto com a Conduto na antifraude transacional, mas a gente tem outras etapas da antifraude. Antifraude de onboarding ali, onde o cliente começa a se relacionar com uma marca, pode ser um banco digital, uma fintech, por exemplo. Ela precisa decidir se a pessoa é ela mesma. Então, aqui a gente tem, sem dúvida nenhuma, mais oportunidades. A gente sempre tem que discutir aqui se os efeitos rede, se a proteção, se a barreira que existe naquele setor é grande o suficiente para a gente preferir ir comprando, adquirindo alguém,
ou se a gente consegue fazer aqui dentro de casa. Então, essa é sempre uma discussão que a gente fica aqui dentro das discussões de M&A. E aí, os outros dois setores que a gente ainda não fez aquisições, a gente continua olhando, um é sempre Analytics, somos uma empresa de Analytics, então, empresas que consigam fazer técnicas diferentes, tenham soluções diferentes, ou consigam aprimorar ainda mais o nosso investimento orgânico aqui com o CEA, Centro de Excelência Analytics, com uma aquisição, sem dúvida nenhuma, isso é algo que a gente pode também continuamos olhando. E por último, quando a gente pensa aqui em recuperação e marketing solutions, são duas áreas que a gente pensa em reforçar nosso product offering aqui com mais aquisições ou até soluções de desenvolvimento de produtos internamente. Então, esses são os 4 grandes blocos que a gente identificava no começo pós-IPO aqui, nesse período pós-IPO, que a gente continuou muito focados. E nenhum desses 4 blocos, mesmo com 2 aquisições que a gente já tenha feito em consumidor, em antifraude, a gente acha que já acabaram aqui as opções, a gente vê ainda muitas opções. Vale lembrar aqui que o processo de aquisição demora, né? Assim, a gente já tem processos avançados, processos no meio e processos no começo aqui. Então, no final das contas, é um processo que leva no mínimo 6 meses entre começar essas conversas e fazer uma aquisição de fato. Então, a gente está aqui na nossa esteira de pipeline, na nossa esteira de aquisições de companhia aqui, em diversos estágios diferentes nesse processo. Próxima pergunta. Próxima pergunta de Jorge Cury, de Morgan Stanley. Quando você acha que as receitas de decisão e recuperação estarão em níveis normalizados? Quantos trimestres de crescimento abaixo da média você acha que precisamos ver antes da normalização? Obrigado. Jorge, eu já comentei no início, mas vou aqui descer um pouco mais no detalhe. Enquanto a gente tiver esses efeitos e o impacto da pandemia, é muito difícil a gente estimar quando que as nossas receitas vão se normalizar. De qualquer forma, o que a gente vê aqui é que nós avaliamos que pelo menos 10% vai estar abaixo das nossas expectativas em razão dos efeitos da pandemia. No entanto, a gente já tem aqui clientes que estão atingindo alguns níveis pré-pandemia, em especial os mais inovadores e sofisticados, né? Que veem muito resultado aqui e efeito nesses produtos com maior capacidade analítica, né? Eu imagino que a gente vai ter uma retomada nas tendências pré-pandemia assim que a gente tiver o início da retomada econômica, mas realmente é essa análise que a gente hoje pode atender a sua pergunta aqui. Próxima pergunta. 1 minuto, estamos coletando mais perguntas. Próxima pergunta vem de Michel Mioto Barbosa, Companhia Michel Inteligência e Tecnologia da Informação. Olá, parabéns pelos resultados e direcionadores apresentados. Sobre a obrigação para a Code, qual a expectativa de impacto no resultado? Adicionalmente, haverá aumento ou diminuição da complexidade operacional? Lucas, eu confesso para você que eu não entendi exatamente a pergunta. Você entendeu? Ele está perguntando da COD, Dirceu. Qual que é o impacto da COD no nosso mercado? Ok. Bom, senhores, COD é um dos nossos concorrentes aqui. O impacto aqui não é um impacto relevante para a Boa Vista, a gente respeita aqui a questão do concorrente, mas a gente não tem aqui perdido para os clientes, exceto para, obviamente, os bancos que compõem aqui a rede de acionistas da COD, nenhuma disputa aqui de qualidade
dos nossos analytics. Tá? Próxima pergunta. Eu acho que foi eu que entendi errado, mas acho que é sobre a nossa migração para a nuvem, a cloud. Desculpem, gente. Eu também não tinha entendido aqui. Bom, com relação à cloud, a gente encerra aqui o ano de 2021 100% aqui com as nossas operações em nuvem. Isso, como todos sabem, vai nos dar uma velocidade aqui e uma escalabilidade muito maior e uma versatilidade para atender todos os mercados que normalmente a gente já atende. Ou seja, existe a grande aqui vantagem de que na nuvem a gente pode se plugar aqui, seja clientes super, hiper sofisticados, como também a clientes que estão mais simples aqui no aspecto de uma transição tecnológica. Isso ajuda em muito que a gente atinja todo o mercado que necessita aqui das nossas informações. Ô, Dirceu, acho que vale aqui falar também, frisar, que a gente está desenvolvendo muitas coisas muito mais rápidas, né? Então, a criação do CEA como um todo vem muito em consonância aqui com a nossa ida para a nuvem. Então, o primeiro ambiente que a gente levou para a nuvem de Analytics, a gente já tem muitos aqui, e foi até engraçado, semana passada eu estava num cliente, esse cliente, a gente estava falando, olha, a gente já está no Google Cloud, que é o nosso parceiro de nuvem, falou assim, bom, se vocês não tivessem na nuvem, tenha que ter essa conversa, porque eu não posso, a gente não vai operar com um parceiro que não esteja na nuvem. Então, acho que isso mostra muito aqui como que essa migração é importante para a gente, para os nossos clientes como um todo. Essa velocidade que a gente está imprimindo aqui no desenvolvimento de novas funções, de novos scores, fica evidente quando a gente vê o número de soluções novas que a gente já colocou no mercado esse ano. A gente já colocou 22 algoritmos novos, soluções diferentes aqui no mercado. Então, a gente só consegue fazer isso porque a gente migrou para a nuvem, porque a gente está desenvolvendo produtos cada vez mais rápido. Está desenvolvendo os analytics cada vez mais rápidos aqui. Próxima pergunta de Cipriano Feijó, do Adex Capital. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Tem visto alguma movimentação na criação de novos GBDS? Como está o ambiente competitivo? Não, a gente não tem visto nenhum movimento nessa criação de novos GBDs. Inclusive, os que já existem aqui, eu diria que estão com uma dificuldade importante, os mais novos, em se estabelecer aqui, seja com relação à diversidade das informações que eles precisam coletar e a dificuldade da coleta dessas informações, seja também com relação à eventual autorização para operar o cadastro positivo junto ao Banco Central. Então, o mercado continua com essa quantidade de GBDs que a gente tem hoje no Brasil. Na verdade, são 4 GBDs, dos quais, virtualmente, o mercado brasileiro está atendido por 2 deles. Lucas, algum complemento você quer fazer? Então, podemos seguir. Próxima pergunta. Próxima pergunta de Cris Vostes, da T-Howey. Quais são as perspectivas de recuperação das receitas de serviços de recuperação e das receitas de serviços de marketing para o resto do ano? Lucas, quer atender? Em Marketing Solutions, a gente tem, sem dúvida nenhuma, quanto mais a gente usa o cadastro positivo, aqui a gente desenvolve algoritmos novos, a gente ajuda os nossos clientes a otimizar seu funil de crédito, achando os clientes corretos na hora certa, a gente tem melhorado cada vez mais a vida dos clientes que já estão fazendo utilizando esse tipo de solução conosco. Então, esses clientes tiveram muito impacto aqui na sua prospecção, principalmente de produtos novos, por causa da pandemia. O que a gente espera, assim, é que conforme a gente for melhorando, evoluindo aqui no ambiente econômico brasileiro, a gente consiga também evoluir com as nossas soluções aqui e aumentar a nossa penetração com essas soluções que estão ficando cada vez melhores, assim como os scores de crédito. Agora, em recuperação, a
a gente vê sim um aumento, uma projeção, até o Banco Central e os bancos próprios falam através da Febraban, aumentando a inadimplência nos próximos meses aqui. Então, a gente continua com a nossa posição aqui, que no segundo semestre desse ano, a gente deve ver uma aceleração nas linhas de recuperação, muito por causa dessa inadimplência que a gente tem aqui estocada, que ainda não foi, de fato, devidamente comunicada ao mercado, devidamente negativada. A gente espera que a gente veja uma aceleração dessa linha de recuperação no segundo semestre desse ano. Próxima pergunta. Próxima pergunta vem de Kate Advani, da empresa Kayane Anderson Budnik. Lembre-nos de que, quando um cliente passou a usar análise de relatórios, isso foi positivo para você? Em caso afirmativo, por que há um declínio na combinação de relatórios mais análises? Quais foram os principais motivadores disso? Lucas, você atende? Eu atendo, pode deixar, Dirceu. É assim, acho que o grande ponto aqui, quando a gente sai das soluções mais simples, a gente vai para soluções analíticas, depois das soluções analíticas, a gente agrega o componente positivo, a gente vê sempre um incremento de preço, isso ao longo do tempo, então a gente oferece produtos melhores, e o preço ele é ajustado aqui pela qualidade do produto que a gente está oferecendo. E aí, com isso, a gente vê, sim, um aumento no preço médio. O que acontece aqui é que a gente provavelmente teria uma queda grande das nossas vendas se a gente não tivesse levado os nossos clientes para produtos mais premium aqui. Então, a gente teria provavelmente uma queda de receita de 25%, não essa receita que andou praticamente em linha aqui com o ano passado. Então, a gente vê, sim, uma recuperação da receita em relação ao que ela deveria ter sido se a gente não tivesse feito essas migrações todas. Estamos coletando mais perguntas. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Ou então realizar a pergunta no chat. Próxima pergunta vem de George Friedman, da companhia Citi. Impressiona que o aumento da Risk Analyst não tenha compensado ano contra ano e queda da Legacy dentro da Decision Services. Isso ocorreu por conta da migração mais lenta que o esperado, mortalidade maior de clientes ou preços menores no produto positivo? Eu acho que a gente já respondeu essa, Jorge, mas só para voltar aqui, caso não tenha ficado claro, a gente vê alguns clientes, sim, sendo afetados tão negativamente pela crise que eles fecharam. Então, a gente vê uma mortalidade, sim. Mas o que a gente vê aqui, o não compensar, é muito pela queda das consultas. Então, embora alguns clientes ainda não fecharam as portas de vez, tem alguns que já fecharam temporariamente e alguns que reduziram seu horário de atendimento, reduziram sua prospecção de novos clientes. Então, no final das contas, a gente vê esses impactos acontecendo na nossa receita também. E como eu comentei agora há pouco, numa proporção muito menor do que seria se a gente tivesse com as nossas famílias de produtos antigos, de 5, 6 anos atrás, se a gente não tivesse feito essa migração de dados para analytics, já é o início desse analista para positivo, a gente tem um impacto muito maior na nossa receita. Então, acho que isso aqui mostra muito os nossos pilares, a fortaleza que a Boa Vista já montou aqui ao longo dos últimos anos. Vale dizer aqui também que a gente tem novas versões de produtos, né? Então, o positivo, a gente já tem 3 versões, a gente deve ir para a 4ª versão com os dados de telco ainda esse ano, nos próximos meses aqui.
Então, sem dúvida nenhuma, aqui a gente tem essa introdução de novos produtos, que nem eu comentei, mais de 20 scores a gente já foram lançados e colocados no mercado esse ano. Então, a gente espera, assim, que isso tudo ainda faça a adoção do positivo acelerar nos próximos meses. Como eu comentei, tem um efeito aqui importante, uma seleção adversa importante, uma vez que a maior parte dos clientes começam a usar o positivo, quase ninguém pode ficar de fora. Quem ficar de fora vai ter um impacto muito grande aqui desse seleção adversa. Próxima. Próxima pergunta vem de Cipriano Feijó, da companhia Dex Capital. Expectativa para a quarta versão dos scores? A gente está trabalhando, a gente está trabalhando aqui nas versões novas de scores, mas a gente quer receber aqui na completude essas novas informações aqui que estão chegando por conta das telcos, tá? Mas de qualquer forma, como a gente já mencionou aqui, do início do ano para cá, a gente já lançou mais de 20 novos scores, modelos que podem ajudar aqui os nossos clientes nos seus negócios, com uma capacidade e uma acurácia extremamente maior do que os scores anteriores. Então, sim, em breve nós teremos certamente novas versões de scores do positivo, mas mais do que isso a gente quer colocar à disposição dos clientes e que os clientes possam testar e ver qual a efetividade desse score, como eles estão encarando o resultado desse score, para que depois a gente possa lançar outras tantas versões. Dirceu, acho que vale aqui também a gente deixar muito claro aqui que com o recebimento de dados das telcos aqui, a gente tem a inclusão de muitos não bancarizados, né? Então, assim, com os dados que a gente já recebeu aqui, a gente consegue fazer projeção de mais de 20 milhões de pessoas que não têm produtos bancários, aqui não têm produtos de crédito no banco, tem produtos junto às telcos, aqui pós-pagos junto às telcos. Então, isso mostra que essas informações a mais vão sim melhorar os nossos algoritmos. Então, a gente treinando os nossos algoritmos com esses dados, provavelmente atingiremos resultados muito melhores do que a gente tinha com o positivo até então. Ou seja, é uma evolução. A gente espera, como o Dirceu comentou, a gente colocar essa evolução no mercado quando ela estiver madura o suficiente, de fato, recebendo todo essa melhoria e estabilidade nesses modelos, o que é importante. Obrigado, Lucas. Estamos coletando mais perguntas. Próxima pergunta vem de Rodrigo, da companhia PF. Fazer a venda do positivo nesse momento de corte de custos grandes dos clientes pode atrapalhar a capacidade de reprecificação dos produtos? Não, na verdade não é difícil vender o cadastro positivo porque você mostra para o cliente o quanto ele é mais poderoso em termos de previsibilidade e acurácia. Tá? Você demonstra aqui qual é o maior retorno sobre o investimento do próprio cliente.
Então, na verdade, ele vai comprar um produto muito melhor, que vai dar um retorno muito maior para ele. Portanto, claro, temos a natural dificuldade aqui na demonstração disso para o cliente, mas quando ele faz o backtest, ele rapidamente descobre que o produto com insumo positivo aumenta em muito a possibilidade dele vender para mais clientes com maior segurança. Portanto, esse investimento adicional do cliente volta para ele com muito maior rapidez. Lembrando o que a gente já mencionou aqui, o Lucas mencionou agora há pouco, aquele cliente que eventualmente não optar por produtos que tenham um conteúdo informacional como o do cadastro positivo e os analytics a ele agregado, ele pode eventualmente sofrer e ficar com uma seleção ruim, uma seleção adversa. E aí sim ele terá algumas dificuldades aqui no desenvolvimento dos seus negócios. Podemos seguir. Próxima pergunta. Próxima pergunta é de Brian Statelli, da companhia Robeco. A empresa poderia fornecer mais detalhes sobre como está se desenvolvendo a linha de negócios ao consumidor? Lucas, você atende essa? Sim, claro. O negócio de consumidor para a gente é um negócio que é super complementar ao que a gente faz, né? Então, qual que é a tese de negócio de consumidor? A gente já tinha aqui um portal com bastante visualizações, onde o consumidor vinha, entendia o seu score, olhava as suas dívidas. Com a aquisição da Certo, a gente traz um produto super importante para o consumidor, que é conseguir de fato, fazer a renegociação das suas dívidas de fio a pavio. Então, a gente consegue, de fato, ajudar os consumidores aqui que se interessam em melhorar sua vida financeira a quitar suas dívidas junto aos credores. Então, a CordoCerto já tem dezenas de clientes aqui, de credores conectados, milhões de consumidores olhando e vendo opções e ofertas de renegociação das suas dívidas. Então, esse negócio está evoluindo dessa maneira, evolui muito bem. A gente vê crescimentos de receita, que nem a gente comentou aqui durante o call. É um negócio muito complementar ao negócio da Boa Vista, então tem muita sinergia. Os dados que a gente consegue gerar aqui com o cadastro positivo, com o cadastro negativo, ajuda a gente bastante na hora de negociar dívidas da melhor maneira possível para o consumidor. Então, o fato da gente entender o consumidor aqui faz com que a gente seja um advisor aqui, um parceiro, um conselheiro do consumidor. Então, eu acho super importante para a vista como um todo. Então, é muito sinérgico. A gente já deu o primeiro passo aqui, o segundo passo, na verdade, a gente já tinha e visualização de dívidas. A CordoCerto está esse ângulo novo de renegociação de dívidas. E aí, o futuro, a gente vai decidindo aqui, a cada passo que a gente for dar, se a gente vai construir dentro de casa ou fazer aquisições, que eu já comentei. Próxima pergunta. Mais um momento, estamos coletando novas perguntas. Próxima pergunta vem de Carlos Passos, da companhia USP. Vocês veem alguma oportunidade no Open Banking dentro da estratégia da empresa? Lucas, você responde essa para a gente? Eu vou sim, Dirceu. Acho que o Open Banking é uma grande oportunidade para a empresa. Então, assim, acho que o Open Banking traz diversos ângulos aqui que a gente pode se beneficiar como companhia. Então, primeiro, o Open Banking, ou esse movimento todo que o Banco Central tem promovido de Open Finance como um todo, faz com que apareçam novos players, faz com que novos players tenham muita facilidade em entrar nesse mercado de oferecer empréstimos, parcelamento, alongamento de dívidas. Então, a gente vê um número grande de fintechs aparecendo, mesmo de varejo mais querendo se modernizar.
Então, acho que isso fica muito claro, todo esse movimento que o Banco Central começa lá com a mudança do cadastro positivo e agora tem o Open Bank com mais um alicerce. Então, para a Boa Vista como um todo, é muito benéfica a chegada do Open Bank. Além disso, a gente, como uma companhia que ajuda os nossos clientes aqui no B2B a tomarem melhores decisões, o Open Banking traz mais dados. Então, com mais dados, melhores decisões. Então, a gente fica aqui, de novo, com mais um layer de informação. Então, imaginando lá atrás, a gente tinha só as informações negativas, agora a gente tem as informações negativas e as positivas, e o Open Banking vem com mais um layer, mais uma camada de informações aqui que a gente pode ajudar os nossos credores a tomarem melhores decisões. A gente já tem avanços internos aqui na companhia de desenvolvimento de produtos, para também já começar a usar esses dados do Open Banking aqui para ajudar nossos clientes a tomarem melhores decisões. Próxima pergunta de Cipriano Feijó, de Dex Capital. Dada a contínua melhora dos produtos, isso não pode levar a um efeito de postergação da contratação de serviços? Eu vou começar aqui então, Dirceu. Ok. Acho que tem um primeiro ponto aqui, que conforme a gente vai evoluindo os produtos, a gente vai criando os mesmos padrões de evolução. Então, ou seja, o cliente, uma vez que ele se adaptou para a família nova de produtos, ele não precisa necessariamente começar um projeto em tecnologia dele do zero. Então, acho que essa é uma vantagem. E eu acho que tem o assunto de seleção adversa aqui é muito importante. Conforme os produtos ficarem melhores, ou na verdade muito melhores do que o negativo, os clientes vão começar a adotar, porque a vantagem é muito grande. A gente sempre mostra aqui cálculos de retorno sobre investimento, etc. Então, com isso, com o aumento da vantagem dos produtos novos em relação ao antigo, a gente vê, sim, clientes cada vez mais rápido tomando essa decisão no futuro. E aí, uma vez que muitos tomem a decisão, a seleção adversa vai obrigar todos a irem para esses produtos novos. Você pode olhar isso também nesse relatório que a gente evidenciou aqui durante o call, nesse relatório do Banco Central, que mostra um pouco desse efeito aqui, que o Banco Central também espera disso, e qual que é a velocidade que o Banco Central espera, é muito parecida com a nossa, vai ter um efeito manada aqui importante. E com os dados das telcos aqui, eu acho que a gente já vai dar um pulo muito grande. Então, eu acho que essa é a grande virada aqui e a grande aceleração que a gente tem para essa virada para o cadastro positivo. Mais um momento, estamos coletando novas perguntas. Lembramos que para realizar uma pergunta dentro do call, basta digitar *1. Pelo webcast, as perguntas deverão ser feitas por chat, através desta plataforma, do lado esquerdo de suas telas, no ícone de mensagens. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra do Sr. Dirceu Gardel, nosso CEO, para as considerações finais. Bom, senhores, nós da Boa Vista aqui queremos agradecer aqui a audiência, queremos reforçar aos senhores aqui que continuamos à disposição de todos. Os resultados da Boa Vista se mostram consistentes, não obstante aqui a questão da pandemia, dos impactos que a pandemia vem trazendo na economia. De qualquer forma, os nossos resultados continuam sendo resultados que não impactaram a companhia negativamente, continuamos gerando caixa e continuamos com todos os investimentos necessários ao melhor desenvolvimento da companhia. Seja com relação à nossa migração para plataformas mais inteligentes, mais dinâmicas,
seja com relação aos investimentos necessários para a segurança da informação e para o atendimento de todas as questões de privacidade de dados. A companhia continua aqui no mesmo desenvolvimento dos seus negócios e da sua estratégia, como indicado na nossa abertura de capital, e também continuamos aqui cumprindo fielmente o nosso plano de desenvolvimento. Agradecemos mais uma vez a atenção e as perguntas. Muito obrigado a todos. Um bom dia. A teleconferência da Boa Vista está encerrada. Agradecemos a participação de todos e bom dia. Obrigado.